Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler o que diz aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quando precisa ouvir a voz do Senhor, diga amém. 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 Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler versículo de número 1 a seguir. A palavra do Senhor diz da seguinte forma: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Vamos ler o 6 novamente. Você consegue ler comigo em voz alta? Vamos lá? Tendo por certo isso mesmo, que aquele em quem vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Diga para quem está ao seu lado: aquele que começou a boa obra. Ah, não, está muito fraco, mais fé. Diga: aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai aperfeiçoar em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar. Vamos fazer uma oração? Feche os olhos agora. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite. Venha revelar, Senhor, a Tua palavra para as nossas vidas, pois estamos aqui, Senhor, prontos e sedentos para ouvir Tua voz. Venha falar conosco, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. E amém. A palavra que nós acabamos de ler fala de Paulo, apóstolo Paulo. Esse apóstolo Paulo, ele, no Novo Testamento, depois do nome de Cristo, o nome mais importante, o nome sem dúvida mais influente foi o de Paulo. Paulo, ele foi importante porque Paulo, ele era um homem que, quando ele se converteu, ele não se converteu pela metade, ele se converteu verdadeiramente. O que acontece hoje em dia, as pessoas, elas têm vivido uma conversão parcial. Eu tenho encontrado pessoas, e eu tenho tido a terrível experiência de encontrar pessoas, de encontrar até mesmo obreiros, que você vai conviver, você vai conhecendo, você percebe que a pessoa, ela não é realmente convertida. É um tipo nerd, sabe? Um negócio meio genérico, um negócio que não funciona, né? Infelizmente. Mas Paulo não. Paulo, quando ele se converteu, ele se converteu totalmente ao Senhor. E era necessário alguém como Paulo. A igreja, naquele momento de começo, naquele momento que eles estavam dando os primeiros passos e tendo as primeiras experiências com o Espírito Santo, a igreja, ela precisava de alguém que tivesse a capacidade intelectual, alguém que fosse como Paulo, alguém que fosse aberto para pregar uma nova concepção sobre Cristo. Então Paulo, ele foi um homem que ele rompeu com os paradigmas daquela época. A igreja que surge lá em Atos era uma igreja que parecia muito mais um judaísmo. Era uma igreja que, na verdade, caminhava com os mesmos passos do judaísmo.
Para eles ainda, eles precisavam da circuncisão, eles ainda precisavam daquela concepção do sacerdote e tudo mais. E Paulo falou: não, nós temos agora um sumo sacerdote que é Cristo. E hoje nós temos acesso a Deus, não pelas vias de uma oração de um sacerdote, mas hoje nós dobramos os joelhos e oramos e temos total acesso a Deus, total acesso a Cristo. E perguntavam Paulo: mas e a circuncisão? E ele falava: não, esqueça isso. A verdadeira circuncisão, ela é feita no coração do homem, quando ele se converte e quando ele se torna uma nova criatura para a glória de Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluias! Glória a Deus! E essa igreja que surgia, ela tinha dificuldade para receber os novos membros, os cristãos novos. Eles não conseguiam entender como um não-judeu poderia se converter. E Pedro tinha sérios problemas com isso. E Paulo veio dizendo: não. O Senhor veio buscar a todos, o judeu, o não-judeu, o grego, o romano. Ele veio para buscar todos. A igreja de Cristo, ela é uma igreja que alcança o universo, é uma igreja universal. E Paulo começa a trazer essa ideia. E Paulo começa a levar a palavra do Senhor. E todo aquele que vem com uma nova concepção, todo aquele que tem uma nova mentalidade, ele é perseguido. Porque as pessoas, elas têm dificuldade para receber aquilo que é novo. E Paulo vinha com uma nova ideia. Ele vinha com um Cristo, não com um Cristo longe, distante, não um Cristo como os deuses da mitologia grega. Não, ele trouxe uma ideia sobre Cristo, de um Cristo presente conosco, de um Cristo que caminha conosco, de um Cristo que conduz a história da humanidade. Amém? Daí vem um tema da minha pregação de hoje: Jesus conduz a nossa história. Amém? Você pode dizer isso para o teu irmão do lado? Diga: Jesus, Ele conduz a nossa história. Amém? Quem crê nisso, diga amém. É essa imagem que Paulo traz sobre Cristo, de um Cristo que ele é condutor da história, daquele que é o Senhor da história, que está acima de todas as coisas. E Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, uma carta que ele escreveu estando preso, é uma carta surpreendente. E ela surpreende porque quando você lê essa carta aos Filipenses, conhecendo o contexto dela, sabendo que Paulo estava preso em uma prisão e aguardando para ser morto. Quando a gente lê uma carta que tem esse contexto, que tem o pano de fundo de uma prisão, nós imaginamos que vamos ler alguma coisa que fala de um homem depressivo. Porque se tem um ambiente onde a pessoa desenvolve muita depressão, é o ambiente da prisão, das cadeias. Esse ambiente é terrível. E nós pensamos, ao ler a história e conhecendo um pouquinho do contexto, nós pensamos que nós vamos ler um texto de um homem depressivo, de um homem desanimado, de um homem abatido. Eu tenho uma experiência de visitar presídio, fazer culto dentro de presídio. E ontem eu tive ontem foi muito bom, porque ontem nós tivemos aqui a visita. Eu recebi aqui ontem, aqui no culto, um casal. E o irmão que veio, esse irmão ficou preso lá no presídio onde nós fazemos cultos. E há 2 semanas atrás ele me ligou, pegou meu cartão, me ligou, pediu o endereço da igreja. E ele veio aqui ontem, fiquei muito feliz de ver a obra de Deus. É um dos frutos lá da prisão, para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz. Né? E nós pensamos que encontraremos uma carta de alguém assim, lamentando, alguém dizendo: olha, os meus dias são terríveis, alguém dizendo: olha, não vale a pena. Mas ao contrário disso, quando nós lemos a carta aos Filipenses, nós encontramos alguém dizendo que vale a pena sim, e que Cristo conduz a história, e que Cristo, Ele é Senhor de todas as coisas, que Cristo, Ele é soberano, que vale a pena regozijar, e como nós louvamos aqui, vale a pena louvar a Ele em meio às tempestades da vida.
E Paulo veio com essa conversa ao escrever aos Filipenses. E quando você lê esta carta, você começa a ser surpreendido. Porque ao invés de um homem depressivo, ao invés de um homem lamentando a vida, lamentando as dores, lamentando os problemas, ao invés de você ler a história de alguém dizendo: olha, eu estou preso e para mim não tem mais jeito, a minha vida está muito ruim, ao invés disso, você encontra um homem dizendo: olha, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor e na força do teu poder. Você encontra um homem dizendo: olha, eu posso estar abatido, eu sei ter abundância e também sei passar necessidades, eu posso todas as coisas, porque o Senhor, Ele me fortalece. Eu posso enfrentar lutas, eu posso enfrentar momentos bons, não importa o que eu passar, Ele me fortalece e Ele me faz chegar no outro lado. Eu quero crer nessa noite que Deus vai levantar uma geração aqui dentro de homens e de mulheres que são conduzidos não por bênçãos, são conduzidos não por riquezas, são conduzidos não por momentos bons, mas são conduzidos pelo mover do Espírito Santo. Não importa a luta, não importa o problema, a prisão, não importa, somos conduzidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Esta igreja não é movida por aquilo que Deus pode dar, não, nós somos movidos por aquilo que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aplauda o Senhor e glorifica Ele. Aleluia! Você consegue aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! E ele fala sobre o plano de Deus, e dizendo que Deus começou algo em nossa vida e que Ele vai aperfeiçoar. Escolha alguém perto de você e diga: o que Deus começou na tua vida, Ele vai aperfeiçoar. Ele fala então de um processo. Ele fala de um processo evolutivo. Ele fala de algo que acontece de maneira gradativa. Paulo fala de um degrau após um outro degrau. É isso que ele está dizendo. O que Paulo está dizendo é que as coisas elas não estão totalmente prontas. Paulo está dizendo que as coisas elas ficarão prontas sim um dia. Mas ele fala que Deus ele está conduzindo as coisas. Quando eu digo que Deus ele é o condutor da história, eu não posso cair em contradição com outras pregações minhas, porque em outras pregações eu já dei outras afirmações dizendo que nós construímos o nosso futuro, que a conversa de que tudo está escrito não existe. Nós sim somos construtores, nós plantamos e o que nós plantamos nós colhemos. Quem entendeu, diga amém. Eu vou nessa razão. Mas o que Paulo apresenta aqui ao falar de Deus, de um Cristo que conduz a história, ele apresenta um Cristo que caminha conosco. Ele apresenta um Cristo que eu vou dando passos e Ele também vai colocando situações na minha vida, e essas situações elas vão me conduzindo. O que Paulo fala era que o Espírito de Deus agia na vida dele de uma maneira que ele estava sendo conduzido pelo próprio Espírito Santo do Senhor para viver planos e projetos maiores de Deus para a vida dele. O que eu quero que você entenda nesta noite é que até mesmo as lutas que você tem passado, até mesmo as dificuldades que hoje você enfrenta, até mesmo os problemas que hoje talvez tenham te deixado angustiado, talvez as decepções que você tem passado, tudo isso de certa maneira tem contribuído para o agir de Deus na tua vida. Um momento de desemprego talvez, um momento de decepção amorosa talvez, um momento de solidão na sua casa. Não se preocupe, tudo isso tem contribuído, tudo isso tem colaborado para que o plano de Deus aconteça na tua vida. O plano de Deus ele é maior do que o nosso. O agir de Deus ele vai além do nosso agir. Então não se preocupe, porque Deus ele caminha contigo e Ele vai te levar para o centro da vontade dele. Quantos podem aplaudir e glorificar a esse Deus nessa noite, em nome de Jesus? É o nome de Deus que é alto. Não se preocupa, não se preocupa. Ele está conduzindo a tua vida. Amém, queridos? É um Deus que
circunstâncias adversas contribuam para que nós possamos ficar mais próximos da promessa dele. Eu tenho uma notícia de Deus para você aqui nessa noite. Você está perto da promessa do Senhor. Diga isso para o teu irmão do lado. Diga: você está perto da promessa de Deus na minha vida. E eu poderia lembrar de vários textos da Bíblia, de vários textos, me vieram vários na mente agora, de homens que eles estavam caminhando, e caminhando ao sentido inverso. Um exemplo: Deus tinha prometido algo grande para eles, eles estavam caminhando de maneira ao contrário a isso. Deus tinha prometido uma exaltação e eles estavam se afastando da promessa. E cada passo que eles estavam dando para trás, cada passo que eles se afastavam da promessa, o negócio funcionava de maneira circular. Então cada passo que eles se afastavam, na verdade, eles estavam se aproximando da promessa do Senhor. E aí quando eles receberam a promessa, eles não receberam a promessa de frente, mas eles receberam pelas costas, porque no momento que eles estavam se achando cada vez mais distante, a promessa estava chegando, se aproximando dele. A sensação que eu tenho nessa noite não é que eu estou caminhando para trás, a sensação que eu tenho nessa noite é que eu estou dando passos em direção à promessa de Deus na minha vida. Quem também tem essa impressão, receba essa palavra sobre a tua vida. Quantos podem aplaudir o Senhor nessa noite? Glorifica o Senhor. Mais forte as palmas, aleluia. Glória a Deus. Você está mais perto do que você pensa da promessa do Senhor. Diga para o teu irmão do lado: você está mais próximo do que você pensa. Amém. E Paulo, ele começa a viver isso, ao ponto, olha o que ele falou aqui no capítulo 1 ainda. Pega a sua Bíblia. Olha o que ele falou, versículo 12: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, elas contribuíram para maior proveito do Evangelho. Então, assim, os problemas que têm acontecido comigo, as minhas lutas, elas têm contribuído para o Evangelho. De maneira, 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas, ou melhor, foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, eles tomaram ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem temor. Sabe qual foi a conclusão que Paulo teve? Que as prisões que ele passou, que as lutas, que as dificuldades, que os problemas que ele estava passando, que tudo isso estava contribuindo para o crescimento da palavra de Deus. Com isso eu chego a afirmar que as lutas que hoje nós estamos passando, elas estão contribuindo para o teu bem. Parece loucura, parece uma loucura o que eu estou dizendo, mas não é loucura. Os momentos difíceis que nós estamos passando estão contribuindo para que a promessa maior de Deus aconteça na tua vida. Eu quero hoje declarar em nome de Jesus que, ainda que hoje você não entenda o que eu estou dizendo, ainda que hoje isso pode soar como algo ruim para você, não se preocupem, porque Deus, Ele de certa maneira conduz você, conduz a história da tua vida, e Ele tem um plano bom, e esse plano, Ele acontecerá na tua vida, em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu, aplauda o Senhor, glorificando e exaltando a Deus. Aleluia. Você pode adorar o Senhor? Para Deus cumprir o plano dele, Deus colocará pessoas certas no teu caminho. Diga para o teu irmão do lado: Deus vai colocar pessoas certas no teu caminho. E diga assim: e Deus afastará, com mais fé, diga assim: Deus afastará as pessoas erradas do teu caminho. Amém, queridos?
Deus traz algumas pessoas e Deus afasta outras pessoas. Deus coloca pessoas certas no nosso caminho e Deus simplesmente faz pessoas desaparecerem do nosso caminho. Deus traz pessoas ao nosso lado e Deus afasta pessoas do nosso lado, mas o plano dele acontecerá em nome de Jesus. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor essa noite. Você pode aplaudir a Deus nessa noite. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. É incrível como eu vejo isso acontecer. Daqui a pouco Deus coloca alguém do nosso lado, irmãos. Alguém que esteja disposto a lutar conosco. Alguém que esteja disposto a estar ao nosso lado nas horas das lutas. E é incrível como também tem alguns momentos que algumas pessoas elas desaparecem do nosso caminho. Eu como pastor, às vezes eu fico me perguntando, Deus, mas por que a pessoa... E Deus sempre fala comigo a mesma coisa. Filho, não se preocupa não. Nós somos parceiros. Não se preocupa não. Não conhece o coração de ninguém. Eu conheço o coração das pessoas. Se não for para somar, Deus tira. Se não for para contribuir, Deus tira. Se for para ser tropeço na tua vida, Deus tira. Mas a promessa dele acontecerá em nome de Jesus, amém? Você pode adorar esse Deus nessa noite. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui dentro. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui dentro. O Deus que é velho está na ajuda. Se você pode aplaudir o Senhor, se você pode glorificar o Senhor, amém? É assim que Deus faz. Para conduzir, queridos, Ele prepara todas essas coisas e coloca pessoas certas. E Ele sempre tem uma nova proposta para as nossas vidas. Deus sempre tem uma nova proposta para as nossas vidas. Deus sempre tem a disposição de escrever algo novo em nossas vidas. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto. É incrível como às vezes chegamos ao fim da linha. E você sabe que durante a nossa vida, vários momentos, em várias ocasiões, nós chegaremos a pensar: estou no final da linha, não sei mais o que fazer, não sei mais como agir. E é interessante a capacidade que Deus tem no nosso limite, no nosso final de linha, Deus abriu uma porta e mostrar um novo horizonte para as nossas vidas. Se abra para o novo de Deus essa noite. Porque o novo de Deus, Ele está chegando na tua vida. Deus tem algo novo para a tua vida. Deus tem algo melhor para a tua vida. Deus tem algo melhor para fazer na tua vida. Por isso, em nome de Jesus, não lamente, não chore o que aconteceu, o que passou, mas se abra para o novo de Deus, porque novas coisas o Senhor fará na tua vida a partir desta noite. Pastor, então eu posso parar de chorar? Pode parar de chorar e pode começar a se alegrar, porque tem o nome de Deus chegando para a tua vida. Quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor? Esse é o Cristo que conduz a história da nossa vida. Esse é o Cristo que conduz as nossas vidas. Ele se mostrou para Paulo. Ele se mostrou para Paulo estar acima das tribulações. Diga para quem está ao teu lado: o Deus que nós servimos, Ele está acima das tribulações. Amém? Acima disso. E Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele usa a tribulação ao nosso favor. Sabe o que é interessante? Interessante é nós usarmos a mesma estratégia das águias, de pegar o vento contrário e usar o vento contrário para nos impulsionar a voos mais altos.
Quem entendeu, diga amém. Nosso Deus, quando Ele se mostra acima das dificuldades, Ele faz isso. Significa que Ele pega os nossos problemas, Ele usa os nossos problemas para nos impulsionar, para nos jogar para cima. A ideia do adversário ao prender Paulo, a ideia do adversário era colocar Paulo dentro de 4 paredes de uma prisão e ali acabar com a obra de Deus na vida de Paulo. O diabo não podia matar com Paulo, ele não podia matar Paulo, até o momento que Deus tinha plano, ele não podia matar. Então ele falou assim: nós vamos ofuscar ele. O adversário está tentando te ofuscar. Diga para o teu irmão do lado: o adversário está tentando te ofuscar. Ele tentava prender Paulo e achava que ao prender Paulo, olha aqui para mim, ele achava que ao prender Paulo, a obra ia acabar. Mas é incrível que aquela prisão virou uma bomba atômica. Quem entendeu, diga amém. Quanto mais Paulo estava preso, quanto mais Paulo era provado, mais Paulo se enchia de Deus, mais ele estava cheio de fé, mais ele estava cheio de certeza, mais ele estava cheio que Deus estava com ele, mais ele estava cheio de convicções de que o poder de Deus iria acontecer na vida dele. E isso que tem acontecido, quanto mais nós somos perseguidos, quanto mais nós somos afrontados, ao invés de nós pararmos, nós criamos uma bomba atômica dentro de nós. É o poder de Deus que começa a ser gerado dentro de nós, e daqui a pouco explode e a promessa de Deus acontece. É uma bomba relógio, irmão, que já está a ponto de estourar. Essa bomba ela vai explodir essa noite, em nome de Jesus. Só quem crê aplauda e glorifica o Senhor bem forte. Mais fortes palmas, aleluia. Amém. Ele tinha impressão, o adversário tinha impressão que estava acabando com Paulo. Mas o adversário estava sendo usado pelo próprio Deus para levar Paulo à promessa do Senhor. E eu estava meditando nessa palavra e preparando essa mensagem de hoje, e Deus me fez entender isso. Eu quero que você entenda isso nessa noite, que as nossas lutas, elas estão contribuindo para que grandes promessas do Senhor aconteçam na tua vida. Nos momentos em que Paulo foi provado naquela prisão, ele pôde ter a certeza que quando chegou ao final da linha, Deus estava abrindo uma nova porta para Paulo. E é por isso que em vários momentos dessa carta nós não encontramos um homem depressivo, angustiado, mas nós encontramos um homem dizendo: regozijai-vos do Senhor, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir a palavra e a promessa dele em nossas vidas. Eu quero hoje declarar, levanta sua mão direita para o céu, eu quero hoje declarar em nome de Jesus, com olhos fechados, que aquele que prometeu, aquele que fez a promessa na tua vida, ele vai cumprir a promessa, ele vai cumprir a palavra dele na tua vida. O adversário, ele não pode parar o agir do Senhor na tua vida. O adversário, ele não pode parar o plano de Deus, ele não pode impedir a promessa do Senhor. Pastor, mas tudo está caminhando ao contrário. Não se preocupe, Deus, ele está conduzindo todas as coisas, e a promessa dele, ela virá sobre ti, em nome de Jesus. Levanta a sua mão para o céu, glorifica ao Senhor e aplauda a Deus essa noite bem forte, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos por um minuto, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor essa noite, aleluia. Quero ler a última parte dessa carta. Pega a sua Bíblia. No capítulo 4, versículo de número 10, ele fala assim: ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. De toda maneira, de todas as coisas, eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome.
tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos repetir o 13, todos nós juntos, vamos lá? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Escolha alguém do teu lado, diga para essa pessoa, diga isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que Paulo está dizendo? Que onde ele estava, Deus estava fortalecendo ele. Deus estava sendo a estrutura, Deus estava sendo a coluna de sustentação da vida de Paulo. O que Deus começou a falar comigo nesta noite é que da mesma maneira eu e você, nós estamos alicerçados na coluna, nós estamos alicerçados em Deus. Pode vir lutas, pode vir problemas, pode vir tempestades, pode vir adversidades, pode vir oposição, não importa. Se você estiver alicerçado no Senhor, se Deus for a tua fortaleza, tudo isso cairá por terra e promessas de Deus virão sobre a tua vida. Paulo fala, não importa se eu estou na luta, eu estou na abundância, Ele tem me sustentado, Ele tem me fortalecido e Ele é o Senhor da minha vida. Não cai um fio da tua cabeça se não for por permissão de Deus. Por isso não se preocupe, não temas, porque o Deus que você serve, Ele não está embaixo, Ele está em cima. O Deus que você serve, Ele é o escritor da história, Ele está contigo e Ele conduz a tua vida. Por isso que hoje eu te digo, você está perto de viver a plenitude da promessa do Senhor, porque Deus, Ele tem te fortalecido e te sustentado. Quantos podem glorificar, quantos podem aplaudir e exaltar o Senhor essa noite? O Senhor está contigo. Não temas, porque o Senhor está contigo. Amém, queridos? Não temas, o Senhor está contigo. Diga para quem está ao seu lado, não temas. Diga assim, o Senhor está contigo. Eu quero orar por você nessa noite. Convido você a ficar em pé. Nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu convido você a fechar os teus olhos. E nós vamos fazer uma oração agora. Em nome de Jesus. Eu quero pedir ao pastor Laudemir vir aqui fazer essa oração, pastor. Amém. E você pergunta, pastor, mas o que eu vou orar essa noite? O que eu vou clamar? O que eu vou apresentar para Deus? O que eu vou orar? Você vai colocar a sua vida agora nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Pai celestial. Nós não conhecemos a luta, a dificuldade que você está enfrentando. Espírito Santo. Mas o Senhor conhece. Feche os teus olhos agora. Ou em pé, ou de joelhos, como você quiser. Comece a reclamar ao Senhor agora, em nome de Jesus. O Senhor conhece a cada coração aqui. A tua palavra foi ministrada sobre nossas vidas, Senhor. Que é na dificuldade, que é na luta, Senhor, que o Senhor está nos capacitando, está ensinando, Pai. Oh, Senhor, a tua palavra diz em Salmos, Pai, 89:34, que aquilo que sai dos teus lábios, o Senhor não vai revogar. Então foi feita uma promessa sobre a minha, a tua história e a tua vida. Tenha certeza, meu irmão. Saiba de algo importante essa noite. Aquilo que foi prometido vai se cumprir sobre a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Pai, eu quero agora, através dessa mensagem, Pai, que foi apregoada aqui essa noite, Pai, Senhor, entra, Senhor, a cada coração necessitado aqui, Pai. Visita cada lar aqui representado, Senhor. Vai tocando nos necessitados, Senhor. Vai quebrando